E o capítulo 6 da narração de João começa com a primeira multiplicação dos pães. Jesus, em duas ocasiões, fez isto, multiplicou os pães para alimentar a multidão. Então, comecemos aqui, logo no versículo 1, quando João nos conta. Depois dessas coisas, ele está aqui se referindo sobre o que Jesus falou sobre a sua obra, não é? O discurso, não, o sermão que ele fez. Depois dessas coisas, então, Jesus partiu para o outro, é o final do capítulo 5, né? Jesus partiu para o outro lado do Tiberíades. O Tiberíades é o mar da Galileia, fica ao norte, não é? E vai para além das terras da Galileia. Então Jesus entrou no barco com seus apóstolos e foi para o outro lado do Tiberíades, que ele vai dizer aqui, que é o mar da Galileia. É um lago, ok? É chamado de mar porque é muito grande. Ele era tão grande que era chamado de mar, mas é um lago. Uma turba, ou seja, uma multidão numerosa, o seguia, porque observavam os sinais que ele fazia sobre os enfermos. Quais eram os sinais que ele fazia sobre os enfermos? As curas. Não é? Então, Jesus atraía multidões, que, como todos nós hoje em dia, muitas vezes vemos isto, não é? Quando aparece alguém em algum lugar realizando curas, enche-se logo, não enche-se? Vamos lembrar aqui do nosso aquele médium brasileiro, não era mesmo o nome dele? Arigó, é isso? Arigó, não é? Pois é. O Zé Arigó, ele tinha uma faculdade de cura, uma faculdade, não é dele, ok? Foi oferecida por Deus. E ele, no filme que está disponível aí onde as pessoas gostam de ver, tem muitos lugares, ele, através dele, ele não curou, não é? Através dele foram feitas 2 milhões de curas. Muita coisa, não é? Muitas pessoas buscavam. Então, sempre que existe alguém que realiza alguma coisa assim, e nós vemos também na Igreja Católica, as pessoas que vão nos santuários, Aparecida, Fátima, Lourdes, não é? Então, também vão muitas pessoas buscando, muitas vezes, isso. Cura para os seus males. E Jesus, como promovia as curas, sendo que ele, aí não era, né? Era dele, mas mesmo assim, ele nunca assumia para si isso, não é? Ele era muito procurado para realizar curas. Natural, não é? Era num tempo que não tinha saúde pública. Né? Vamos lembrar daquele paralítico, né, que ficava esperando lá as águas se mexerem para se jogar e não conseguia chegar lá. Vamos lá, então. Continuando, no versículo 3. E Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Isto do outro lado do Tiberíades. Atravessou o mar, subiu o monte, sentou-se ali. Com os seus discípulos e também com uma multidão. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Então Jesus, levantando os olhos e observando que numerosa multidão vinha até ele, diz a Filipe: onde compraremos pães para eles comerem? E João diz assim: dizia isso, porém, testando-o. No caso, testando Filipe, que foi para quem ele se dirigiu mais diretamente. Dizia isso testando, diz João, pois ele sabia o que estava prestes a fazer. Então, ele não estava esperando que João fosse juntar o dinheiro necessário para comprar pão para todas as pessoas, mas ele estava ali já trazendo o início de uma lição. Lembrando que ele não escreveu nada, mas ele está o quê? Ele começa, como todo bom mestre e professor, ele começa fazendo uma introdução, muitas vezes instigando para que a pessoa reflita sobre a questão e depois, então, ele traz a lição. Então, Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão, 200 denários de pão para alimentar milhares de pessoas. Muito dinheiro, não é? 200 denários de pães, não lhes bastariam para que cada qual recebesse um pouco. Então, para dar um pouquinho de pão para cada um, ia precisar de muito dinheiro. Mesmo assim, não ia ser suficiente.
Então André disse a Jesus, André é também um dos apóstolos, irmão de Pedro, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tantos? Jesus disse, fazei recostarem-se os homens. Havia muita grama no lugar. Então, recostaram-se os varões, em número de quase 5.000. Muito bem. O que nós temos aqui? O que é recostar? É para sentar na grama? Não, eles não sentavam para comer, eles se recostavam para comer. Então, era uma posição um pouco inclinada. Okay? Recostarem-se. Recostarem-se porque já estava sendo o quê? Providenciada a alimentação. Era assim que eles comiam. Mas ele só fala de homens. Só haviam homens ali? Não. Haviam crianças, haviam mulheres, mas ali são destacados apenas o número de varões. Então, não é apenas este número. Não, Jesus só multiplicou para alimentar os homens. Só os varões foram alimentados, o resto passou fome? Claro que não. Mas nós sabemos que vamos dizer assim, as contagens oficiais de alguma coisa eram tidas a conta apenas dos homens presentes, embora houvessem outras representações da sociedade, digamos assim. Essa é que era a de peso. É contexto histórico, extremamente natural à época. Então, recostaram-se os varões, em número de quase 5.000. Eram quase 5.000 varões, fora aqueles que varões não eram. Jesus, então, tomou os pães, rendeu graças. Que pães? Aqueles 5 que o menino tinha, certo? Rendeu graças e distribuiu-os aos reclinados de forma semelhante. Também os peixes, quantos eles queriam. Mas Jesus foi andando e espalhando esses pães para a multidão? Claro que não, não dá, não é? Até porque ele tinha 12 ali, fora os outros discípulos, para estarem também ajudando. Então, ele não fez. Inclusive, isso é contado por um outro evangelista, ok? Inclusive, tem uma página lindíssima onde Emmanuel comenta esse versículo que Jesus diz para que os discípulos distribuam os pães e os peixes à multidão. Os pães ele rendia graças, e era assim, ele sempre partia o pão. No que ele partiu o pão ia se multiplicando, ia se multiplicando. E o que aconteceu no final? Vamos ver. Então, Jesus tomou os pães, rendeu graças, distribuiu os reclinados de forma semelhante, já vimos isso. E como estavam fartos, diz aos seus discípulos, então eles comeram até se fartarem, não é? Recolhei os pedaços de pães que sobraram, para que nada se perca. Assim, recolheram e encheram 12 cestos de vime com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram do que havia sido comido. Vamos ver aqui. Essa cesta é uma cesta grande, são cestos grandes, tá? Não são cestinhos, são cestos grandes. No versículo 14 nós temos, vendo, portanto, os homens, os sinais que Jesus fizera, esses sinais são o quê? São chamados também de maravilhas, milagres, não é? Mas milagres, milagres não existem, não é? O que existem são fenômenos, os quais não conseguimos ainda explicar. Então, achamos o maravilhoso, o extranatural, não é? O sobrenatural. Não, aí é um milagre. Não, é algo que é, sim, possível de ser feito. Nós estamos falando de um espírito puro. Não é? Então, nós manipulamos com o nosso pensamento os fluidos. E Jesus faz isso com perfeição, isso no sentido literal da coisa. Então, ele consegue manipular a matéria. Lembrando Lavoisier, a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, que para nós é algo assim, mas como? Mas isto... Não, Jesus simplesmente transforma a matéria X em matéria Y. Assim como ele transformou naquelas bodas a água em vinho. Mas eu não sei como é que faz isso. Então, também não. Mas quando formos espíritos puros, faremos com o pé nas costas, como se diz, não é? Versículo 14. Vendo, portanto, os homens os sinais que fizeram, diziam, este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. O profeta que havia de vir ao mundo é o Messias, certo? O Cristo.
Jesus, então, sabendo que estavam prestes a vir e se apoderar dele, para o fazerem rei, retirou-se ele só para o monte. Então, eles estavam reconhecendo ali, este é aquele que vai vir, é aquele que havia de vir, vai nos libertar, vamos fazê-lo rei. O que ele fez? Não esperou, porque ele sabia o que eles estavam querendo fazer. Então, ele se retirou e foi para o monte sozinho,